Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja, aqui é o Daniel Dinslacken. E no vídeo de hoje eu inicio uma nova série aqui do nosso canal, uma série chamada Falhas na Cerveja. Então no vídeo de hoje, durante as próximas semanas aí, eu vou trazer para vocês algumas sacadas falando aí das principais falhas no processo de produção e pra gente saber exatamente da onde que vem essas falhas, o que a gente pode estar fazendo, o que pode estar ocasionando isso, como que a gente identifica essas falhas e, óbvio, o mais importante, como evitar que elas aconteçam ou como corrigir se ainda tiver, se ainda der para corrigir durante o processo de produção, o que a gente pode fazer para corrigir. Então, vou trazer vídeos pontuais sobre diferentes falhas, como a gente pode resolver isso. E hoje, para a gente começar, para a gente dar esse start aí, para dar o pontapé inicial, vou falar um pouquinho só um contexto mais geral sobre falhas, o que a gente pode entender como falhas e como que a gente pode detectar isso. Tá? Então, basicamente, quando a gente está falando de falha na cerveja, eu digo que a gente pode dividir isso em basicamente dois tipos, tá? Que são as falhas técnicas e as falhas de estilo. O que mais vai incomodar o cervejeiro vão ser, claro, as falhas técnicas, tá? Isso eu estou falando, por exemplo, se você estiver fazendo uma cerveja para você consumir, para seus familiares, para seus amigos, sem pretensões, o que vai ter problema, o que realmente vai incomodar são as falhas técnicas, tá? O que muita gente nem vai perceber, se não entender um pouco sobre cerveja, vai achar que a cerveja está excelente, é uma cerveja artesanal, está tudo bom. Mas quando você começa a entender um pouco, seus sentidos ficam mais apurados, você treina seu olfato, paladar, você começa a sentir daí algumas falhas que já começam a incomodar um pouquinho. E é muito comum a gente ter várias falhas dessas no começo do nosso processo, principalmente aí por dois motivos. Quando a gente tem aí falha no processo, a gente não tem um processo bem estruturado, ou também o uso de ingredientes, não usar os ingredientes da forma mais adequada, ou escolher os ingredientes de uma forma adequada. Isso basicamente quando a gente está utilizando ingredientes que já são velhos, que não estão bem armazenados, esse tipo de coisa pode gerar algumas falhas que a gente vai ver na nossa cerveja pronta. E quando a gente fala de falhas de estilo, aí já é mais assim, a cerveja pode estar muito boa, mas é no sentido mais de seguir estilos. Por exemplo, se a gente estiver trabalhando num guia de estilo, se você estiver levando uma cerveja para um concurso, se você estiver dando uma cerveja para um sommelier ou algum especialista analisar, aí a gente pode identificar falhas no estilo. Ou seja, você quer fazer uma American IPA e de repente faltou um pouco de lúpulo. O lúpulo no aroma está fraco, o amargor não atingiu um amargor suficiente, então aí você tem uma falha de estilo. A cerveja pode estar excelente, tá? Mas de repente ela não está como aquele estilo, de acordo com guias de estilo. Se você quiser seguir um guia de estilo, você não atinja mais ou menos o que queria, tá? Então basicamente é isso. Essas são as duas diferenças que a gente pode ter em termos de falhas de técnica e falha de estilo. Talvez você tenha ouvido falar, quando a gente está falando de falha técnica, são os famosos off-flavors, né? Sabores e aromas que são indesejados para a cerveja. Em alguns casos até pode ser benéfico, pode ser interessante em níveis razoáveis, vamos dizer assim, mas sempre em excesso vai acabar prejudicando. Então, se você já ouviu falar em DMS, diacetil, oxidação, gosto metálico, clorofenol, vários, tá? Eu não vou citar todos aqui, mas vários desses aromas que você pode ter, esses termos que você já pode ter ouvido falar mais ou menos durante a sua jornada aqui como cervejeiro. A gente está sempre falando de off-flavors, que são essas falhas técnicas durante o processo ou ingredientes que vão dar esse problema, esse resultado final indesejado para a cerveja. Basicamente é isso. E o que a gente vai fazer aqui? Cada dia, não vai ser diariamente, mas durante as próximas semanas eu vou trazer vídeos específicos tratando cada um desses off-flavors, tá? E também, a gente vai tratar também essa questão de falhas de estilo. Então, a gente não atingiu a gravidade que a gente precisava, por que a gente pode não ter atingido a gravidade e a cerveja ficou com menos corpo, ou com mais corpo, ou o perfil de malte ficou diferente, ela puxou mais o malte do que o amargor, pareceu muito um caramelo que não deveria. Várias falhas que também pode ser falha de processo ou de ingredientes que vão ocasionar falhas de estilo. A cerveja não necessariamente vai ficar comprometida, não vai ficar ruim, mas ela pode estar com falha no estilo, ela pode não necessariamente seguir aquele estilo que você queria. Então, basicamente, tá? É isso que eu vou falar para vocês nas próximas semanas. Vou trazer falhas técnicas clássicas, como que a gente identifica elas, como que a gente descobre da onde que elas vieram, como que a gente evita e como que a gente corrige se der, tá? Basicamente, cada vídeo vai falar sobre uma dessas e a gente também vai entrar um pouco nessa questão de falhas de estilo. Algumas questões durante o processo ou ingredientes que podem fazer com que a gente não atinja as características de estilo que a gente previa. Então,
basicamente é isso. Nas próximas semanas a gente vai incluir esse quadro aqui para vocês, Falhas na Cerveja, para a gente ir discutindo, batendo essa bola aqui e cada vez refinando a nossa técnica, refinando o nosso processo, escolhendo bem os ingredientes e fazendo mais cervejas e cervejas melhores. Espero que tenham gostado desse vídeo. A gente continua amanhã com mais uma sacada. Um grande abraço. Tchau, tchau.